Boa noite, Walter. Boa noite, Ana Paula. Gente, boa noite a todos, pessoal que vai chegando aí na live também. A gente atrasou um pouquinho, mas estamos aqui. É isso aí. Acho que a galera de hoje achou que a gente não viria pra live, né? Nosso maior atraso. Desculpa, gente. Houve um probleminha técnico aqui e acabou atrasando, mas chegamos. Olha só, o amarelo gema de ovo tá bem... Verdade. Nossa. Eu vou precisar levantar. Eu esqueci o meu auxiliar de live. Ah, sim, pode ir lá pegar. Você deixa? Ah, Você sabe, né? Ao vivo, né? Não tem que auxilia quem vem aqui pegar pra gente. Cadê nossos auxiliares? Nossa equipe. Ana Júlia Felício entrou na live. Boa Boa noite, noite, Ana Ana. Júlia. Fique com a gente aí. Vê Tá ali bom? o meu, que eu não tô enxergando nada. Isso, a Ana Júlia Ah. entrou. Aí, né? Isso, a Ana Júlia e a Cida. Boa noite, Cida. Gente, boa noite pra vocês. Nós estamos aqui, viu? Vai mandando aviãozinho aí, vai avisando o pessoal, tá? Nós estamos chegando aqui, ó. A Elisandra também acabou de entrar. Boa noite, Elisandra. Fala pra Minha elas. sogra acabou de entrar também. Hoje é aniversário dela. Avisa elas que você não tá sozinho. Ó, a Graciele também entrou. Boa noite, Graciele. Sejam bem-vindas, viu? Parabéns, dona Sônia. Parabéns, dona Sônia. Sejam bem-vindos, gente. Gente, vão mandando aviãozinho aí. A gente vai esperar mais um minutinho aí para começar a live. Bom, nós começamos um pouquinho mais tarde, tá? Mas a gente espera que vocês fiquem aí conosco, tá bom? Ó, a Luciene entrou também na live. Vou pedir a ajuda de vocês para ir convidando a galera, lembrando todo mundo que a live começou. E também vou pedir que vocês fiquem até o final, hein? Vocês vão gostar de ouvir o assunto de hoje, como todos, né? Uhum, sim. Então, eu acredito que esse assunto nosso, ele liga todos os assuntos que a gente falou até hoje. Ah, com certeza, com certeza. Tem relação com todos, sim. Com todos. E é um assunto, assim, muito gostoso da gente conversar. Boa noite, boa noite. A Aline entrou na live também. Boa noite, Aline. A Rosimara também entrou. Boa noite. Boa noite, Rosemara. É. O pessoal tá entrando aí, viu? Vamos chegando. Vamos chegando, gente. A Eller Cris também entrou na live. Boa noite, Ellen. Eller. Eller? Isso. Ah. Gente, vão entrando aí. Nós vamos falar hoje sobre... O seu não funcionou novamente? O seu funcionou? Ainda não. O seu não? Não, então eu entrei na sua. Certo, entra aí. Gente, ó, durante a live também vocês podem ir comentando, tá bom? A gente vai interagindo aqui com vocês, né? Vocês vão comentando aí o que vocês estão achando, algum exemplo, né? Enfim, alguma pergunta, vocês vão colocando também. É bacana a gente interagir com vocês, vocês interagem com a gente também, né? Não fica uma live só a gente falando, mas, né? Tendo essa troca aí também, é importante, tá bom? Isso mesmo. Cadê o pessoal dessa live? Ah lá, você entrou na live, ó. Eu entrei na live, isso. Até nós mesmos. Olha, eu também entrei na live hoje. É isso aí, gente. Vamos começar? Vamos. Eu? Você colocou pra começar semana passada. E eu sei que hoje você está mega empolgado pra essa live. Não. Não? Não. Vocês estão vendo? Qual é a sua... qual é o seu sentimento de estar participando dessa live hoje?
Gente, vocês viram como é assim, né? O meu sentimento hoje, ó, primeiro eu fiquei com muito medo, assim, né? É uma emoção, na verdade. Né? É uma emoção, né? Uhum. Mas assim, o sentimento de todas as lives, depois que a gente faz, e, enfim, é de gratidão, assim, eu fico muito gratificado, sabe? Então, enfim, mas quando é para começar assim, eu fico nervoso. Você fica? É. Você sabia que eu tenho o mesmo sentimento que você no final das lives? É? Gratidão. Sinto muito grata cada live que a gente conclui. Mas, assim, pra variar, não é uma emoção que eu costumo ter muito, mas eu estou alegre. Ah, quase nada. Gente do céu. É. Não é uma emoção que eu costumo ter, sabe? Pessoa mas hoje, acorda por alegre. incrível que pareça, eu estou alegre hoje. A Bruna... Isso. A Bruna Bordan. Entrou. A Carla. A Isabela Berbert entrou. Gente, sejam todos bem-vindos, tá bom? E não vão saindo não, galera, é pra entrar e ficar. Que o Tê vai começar a falar hoje, tá bom? Tá bom. Hoje ele que inicia a live. Isso, eu estou de gema de ovo hoje. Com o sentimento de gratidão e a emoção do medo que já passou. Mas enfim, gente, né? A Ana perguntou a respeito de sentimentos e emoções. Às vezes, né? Eu dei uma travada, mas eu acho que é normal, porque muitas vezes a gente não sabe diferenciar o que é um sentimento e o que é uma emoção, né? Muitas vezes a gente acha que é a mesma coisa, né? E não é, né? Na verdade, são coisas diferentes, né? Eles têm relação, o sentimento tem relação, né, com as emoções, tá? Mas uma coisa é bem diferente da outra, tá bom? Então, assim, hoje aqui na live a gente vai falar um pouco sobre os sentimentos e emoções, o que é, né, tentar diferenciar para vocês o que é um sentimento, o que é a emoção. Nós vamos dar exemplos aí também. E assim, a gente vai falar um pouco da importância que tem, né, você identificar os sentimentos e as emoções e saber lidar com eles também, né? Mas primeiramente, assim, a primeira coisa que eu gostaria de colocar, né, e até para não fugir muito da questão lá das reflexões, né? Aí o pessoal já fala, lá vem o homem das reflexões, né? Você já vai refletir agora? Já começa assim, né? Mas eu chamo vocês para refletir a respeito da seguinte questão, né? Eu tenho atendido, né? Eu acho que a Ana também tem atendido na clínica muitas pessoas, né, que primeiro não sabem diferenciar a questão do sentimento e da emoção, né? Então para eles é tudo a mesma coisa. A segunda coisa que eu percebo muito é que assim, a educação que a gente recebe, ela vamos dizer assim, ela não nos ensina a lidar com sentimentos e emoções, né? Então assim, muitas pessoas colocam que demonstrar as emoções é sinal de fraqueza, né? E também tem o machismo aí também, né? E principalmente os homens lidam muito com isso, né? Os homens não podem demonstrar emoções, os homens têm que esconder as emoções, né? Quem é casado aí sabe o quanto que é difícil às vezes conversar com o marido, porque eles, né? A tendência do homem é sempre, vamos dizer assim, esconder as emoções, né? Não é que o homem não sente, mas é que nós não temos a cultura de falar sobre as emoções. Parece que as emoções ficaram mais para as mulheres do que para os homens, né? Então, assim, por conta do machismo também, a questão de demonstrar emoções para os homens soa como algo vergonhoso, né? Então, assim, eu tenho recebido muitos homens que têm essa dificuldade. Então, eu chamo vocês para isso, né? As mães aí ensinem também, principalmente os meninos, a demonstrarem suas emoções, né? Tira um pouco essa questão do preconceito aí, né? De que, às vezes até falam que
menino que demonstra muitas emoções é afeminado. Tem todas essas questões aí, né, gente, que já tem um debate enorme aí, né, na sociedade sobre isso, né, que a gente não vai entrar na questão, mas assim, é importante refletir a respeito disso, né? Como a gente tem visto os sentimentos, as emoções, né? Demonstrar emoções é para todos, tá? Não é só para mulher, tá bom? É isso aí. Ó, entrou mais gente enquanto o Tê estava falando. A Ellen, a Maísa, a Eliane, o Danilo, a Farma Vida. Entrou também aqui, ó, a Mônica, no seu. Boa noite, Aline. A Tânia. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Realmente, a gente vem de uma cultura muito machista em que o homem não deve expressar sentimentos e emoções, né? Mas, assim, o que é bom a gente entender? Muitos perguntam, né? O que é sentimento e o que é emoção? Eu falo, o sentimento, ó, sentimento, se vocês falar, vocês vão perceber que é algo mais lento, é algo mais longo, né? Até na fala. Emoção, né? É algo que move, é o externo que vai mover. Então, digamos que emoção é algo que nós sentimos numa situação de imediato, né? Por exemplo, hoje eu atrasei para chegar. Vou contar por que ele estava com medo. Hoje aconteceu uma situação e eu atrasei, acabei chegando aqui atrasada. Por esse motivo a nossa live começou atrasada, né? E automaticamente o T ficou com medo, né? Então, emoção é algo imediato. A gente sente aquela emoção, ela vem, né, de imediato e ela também vai embora rápido. Ela não permanece. Existe emoções permanentes? Existem emoções que são mais longas, mais duradouras, não é tão instantâneo, para durar alguns minutos ou horas. Existem algumas emoções que elas podem durar até alguns dias, né? 1, 2 dias. Agora o sentimento não. Sentimento é algo mais permanente. Por exemplo, o amor, né? Amar a pessoa que está do lado, amar o filho, amar a família. O amor é um sentimento, ele não é uma emoção, né? É algo que você sente pela pessoa e ele permanece, né? Eu sinto carinho. Carinho é um sentimento, é algo que vai permanecer. Então, assim, geralmente o sentimento ele vem depois da emoção. Primeiro existe a emoção, né? E depois o sentimento vem, muitas vezes, consequência daquela emoção. Tá? Nem sempre acontece dessa forma, mas na maioria das vezes é assim. Então, eu posso pensar em alguma coisa, por exemplo, eu tenho um pensamento, esse pensamento vai me gerar uma emoção, eu posso ficar triste, eu posso ficar com raiva, né? Eu posso ficar alegre e depois eu posso ter um sentimento diante daquilo ali. Então é por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, eu me sinto triste, né? Eu estou sentindo tristeza e essa tristeza é permanente. Então, se a gente for analisar, muitas vezes a pessoa teve várias emoções por trás dessa tristeza. E diante dessa emoção, desencadeou o sentimento. Nós podemos ter mais de um sentimento? Podemos. Nós podemos ter vários sentimentos e também podemos ter várias emoções. Tá? A gente pode ter um conjunto de emoção e a gente pode ter um conjunto de sentimento. Uhum. A Ana falando aqui, por exemplo, a questão da emoção, ela está muito ligada... A questão da emoção está muito ligada... Não fiz nada aqui hoje. A Ana nunca faz nada. Gente, perdoa porque foi eu que enchi a caneca dela hoje e eu enchi demais. Verdade. Viu? Mas obrigada por você ter enchido, amigo. Enfim, perdão. Então, voltando à questão dos sentimentos, né, e das emoções, por exemplo, vamos pensar assim, você está andando na rua e você esbarra com uma pessoa.
né? E aí naquele momento você se assusta. Aí o que acontece? Geralmente as emoções elas se manifestam por reações do nosso corpo, né? Por exemplo, se você, né, geralmente a surpresa, né, o espanto está muito ligado à questão de você, né, erguer as sobrancelhas, né, e às vezes o rosto fica todo, né, sem cor mesmo, né? Então assim, por exemplo, na questão do susto, né, o sangue aqui ele circula para as outras partes do corpo, né? Então assim, a questão das emoções tem a ver com isso, gente, sabe? Reações fisiológicas, né? E se a gente pensar, por exemplo, a pessoa levou um susto, né? Então aquilo aconteceu de repente e ela não estava esperando. Mas assim, as emoções são ruins? Na verdade, elas não são ruins. As emoções, elas servem para preparar o nosso corpo para certas coisas, né? Por exemplo, por que é que eu sinto nojo, né? A questão do nojo, por exemplo, assim, né? É porque o nosso corpo também tem essa coisa de, né, certos alimentos a gente não pode comer para não passar mal ou para não se envenenar, né? Então o nojo vem daí, por exemplo, né? O nojo pode ser uma reação de sobrevivência também, né? O medo, por exemplo, o medo pode ser né, aquela reação de medo instantânea, pode ser uma reação de sobrevivência, né? Para, vamos dizer assim, para te proteger de determinada situação, né? Então, assim, as emoções têm uma finalidade, né? Quando a gente manifesta as emoções, geralmente é o nosso corpo, né? Quando a Ana falou, por exemplo, do amor, né? Amor é diferente da paixão, né? Quando a pessoa está apaixonada e, né, fica sem fôlego, vê a pessoa começa a palpitar e tal, né? Tudo perfeito, né? Aquela euforia. Encontrei o amor da minha vida. É, bem isso. É a paixão, né? Uhum. É um fogo ardente. Uhum. A paixão é uma emoção, né, gente? Para decifrar a paixão, sabe aqueles fogão industrial? Tem aquelas bocas assim que na hora que você acende vem aquela chama assim, aquele fogo enorme? Digamos que a paixão é isso. Sim. Aí na hora que você vai pro fogão normal, comum, doméstico, sabe? Que é aquele foguinho ali tranquilo, calmo. Esse é o amor. Me deu fome, mas enfim. Só penso em comida, gente. Não sei o que eu faço, que eu sou criatura. Trazer um marmitex pra live. Quem quiser patrocinar a janta do T no dia da live, eu agradeço. Manda aqui que ele falou assim que vai fazer uma live de degustação. Mas enfim, então tem isso, né, gente? A questão da emoção, ela mexe muito mais com, vamos dizer assim, é uma reação muito instantânea, como a Ana disse, né? E você, assim, né? Começa a pensar em algumas situações aí que você manifestou alguma emoção, né? Eu acho que isso é importante. Já a gente, né, sempre traz cada um a refletir aí, né, a respeito disso, a começar a se perceber melhor, né? E isso também hoje é um chamado também você a refletir aí sobre suas emoções primeiro, né? Que a gente está falando sobre as emoções, né? Como é que eu manifesto isso durante o meu dia, né? Cabe em cada um pensar. É interessante que no decorrer do dia as pessoas manifestam várias emoções, não é verdade? E não tem a menor percepção. Eu não sei se acontece com você, mas quando eu faço essa checagem, né, com o paciente, eu pergunto quais são as emoções mais fortes que ele tem. Eu tenho a percepção pela expressão da pessoa que ele não tem o menor conhecimento da emoção. Então, assim, eu não sei você aí que está assistindo a gente, você conhece as suas emoções? Nós temos várias emoções, a gente desenvolve várias emoções na nossa vida. E tem aquelas emoções que a gente tem maior frequência e tem emoções que são raras da gente ter, né? E você sabe isso? Você se conhece o suficiente para saber quais são as emoções que mais se manifestam no seu corpo?
E quais são as emoções que você sente ela raramente? Né? Isso chama-se o quê? É o conhecimento, é conhecer o eu, né? E isso faz parte da nossa inteligência emocional, que a gente trabalha muito o autoconhecimento sobre nós, né? E com questões de sentimento e emoção, esse autoconhecimento também é importante, não é só com os assuntos anteriores que a gente falou nas outras lives. Qual é a emoção que você sente com mais frequência na sua vida? Qual é a emoção que você sente com maior intensidade? Qual é a emoção que você sente com menos intensidade? Qual é a emoção que quase você não sente ela? Pense um pouquinho sobre isso. Você sabe quantas emoções você teve hoje? No decorrer do seu dia? Você ficou com raiva, ficou zangada, ficou furioso. Não ia falar zangado, né? Mas eu fiz um feminino. Ficou furioso, sentiu raiva de alguma coisa, né? Como que tá toda essa questão aí? Ó, pessoal aqui entrando na live, a Lúcia Carvalho, a Dionísio Gomes, a Nilda Melo de Souza. Boa noite, mãe. Você entrou na live, mas não deu tempo de eu falar oi, mas eu vi você, tá? Boa noite, tia Rita. Boa noite, tia Luísa. Boa noite, Beto, Dionísio. Teu Beto, ele é de Assis. Olha, que bacana. É. O tio Vilmar falou que ia entrar na live hoje. Se eu não falasse oi pra ele ia ficar bravo comigo. Boa noite, tio Vilmar. Boa noite, boa noite. Gente, sejam todos bem-vindos, tá? Obrigado por vocês estarem aqui participando conosco. E a gente pede para vocês ficarem até o final, viu? Ouvindo esse assunto importante. Uma das coisas, né, que a gente está falando aqui sobre emoções, né, e a Ana falou que é algo que move. E isso é importante a gente refletir também. Porque muitos comportamentos que a gente tem são movidos por ela, pelas emoções, né? Então, a questão é que, assim, como a emoção, né, a gente falou para vocês que a emoção ela é muito instantânea, né, acontece, né? Imagina, por exemplo, uma situação que você tem raiva, né? E já imaginou se essa raiva te move naquela hora a se comportar? Imagina o que isso pode ocorrer, né? Às vezes você pode ofender pessoas, enfim, pode se comportar de várias maneiras. Então, a questão é que, assim, muitas vezes né, a Ana chamou vocês a pensarem nas emoções, né, que vocês tiveram durante o dia, mas muitos dos nossos comportamentos, né, são movidos por elas. Né? É importante cada um pensar nisso. E como é que eu tenho me relacionado com as minhas emoções? Será que eu tenho conseguido identificar primeiro? Será que eu tenho sido movido por elas? Às vezes a pessoa é movida pela raiva e nem sabe que está sentindo raiva, né? Vai e faz, né? Às vezes no ato de impulso, às vezes agride uma pessoa, né? Fisicamente ou verbalmente, né? Então é necessário que a gente aprenda a identificar as emoções, né, gente? Olha a importância disso na nossa vida, né? Na nossa convivência com as outras pessoas também. A gente tem esses sentimentos, as emoções, e às vezes a gente se culpa por isso. Muitas vezes eu sinto raiva, né, de uma situação que aconteceu comigo e com uma determinada pessoa, e eu fico me culpando, como se eu não tivesse o direito de sentir. Então é importante, gente, sentimentos e emoções todos nós temos, tá? O nosso corpo sente, a nossa mente, né? E o nosso emocional, sentimento e emoção faz parte do nosso emocional. Então, assim, é impossível você tirar isso de você. Como é impossível você tirar essas emoções que você julga negativo na sua vida. Então, assim, você pode sentir raiva, você pode ficar bravo, você pode ficar chateado, tá? Você pode, algumas vezes, até ter um sentimento de estar furioso com uma situação quando ela é muito grave. Isso é bom você sentir, para quê? Para que o seu corpo manifeste, não fica com isso canalizado dentro de você. Agora, assim,
o que é importante é como você vai agir diante dessa emoção, tá? O que você vai fazer com as suas emoções e com os seus sentimentos? Como que você vai se comportar ou responder a eles? É isso que a gente precisa analisar. Não é que uma pessoa bem resolvida, ela não sente raiva. Sente. Eu sinto raiva, o T sente raiva, todo mundo sente raiva. Todos nós somos um ser humano e nós nascemos com esse sentimento. A gente nasce com sentimento e emoção. E algumas vezes, esses sentimentos que a gente julga que seja negativo, eles fazem com que a gente se preserve em determinadas situações da nossa vida. Então, eles acabam nos ajudando dentro desse sentido. E a gente tem as nossas primeiras emoções, os nossos primeiros sentimentos, quando a gente ainda é um feto, no nosso período gestacional. Então, quer dizer, a raiva, medo, tudo esses sentimentos, muitas vezes, o feto já teve essa sensação através da mãe. Porque tudo que a mãe sente, o feto vai sentir, né? Aí vão perguntar, mas mais uma vez é culpa da mãe? Coitada das mães. Não, não é culpa da mãe, porque por trás desse sentimento e por trás dessas emoções, existem a interpretação, né? Até o próprio feto, ele faz uma interpretação em cima disso tudo. Então, assim, não dá pra gente anular as nossas emoções e nem os nossos sentimentos. Mas nós podemos o quê? Trabalhar, manifestar isso de uma maneira que não seja agressiva, que nós não vamos agredir o outro e nem agredir a nós mesmos. Essa é a parte mais importante. Gente, assim, né, essa questão das emoções, pensar, né, em tudo isso que a gente está falando aqui, em como isso influencia, né, a nossa vida em si, né, é importante. Assim, eu vou colocar aqui as emoções básicas, né, que assim, tem muitas outras emoções. Assim, na verdade, eu trouxe uma lista aqui, foram identificadas 27 emoções. Né? Olha só quanto que, né? Uhum. Ó, as básicas. Peraí, vamos cumprimentar o pessoal, porque depois isso. Você vai ficar bravo comigo. Isso mesmo. Vamos lá, gente. A Adriele Marcondes entrou na live, a Dayara. Dayara, eu tô conseguindo ler, ó. E a Paula Mariotto. Boa noite, gente. E aqui na sua, ó. Isso. Leia. Entrou a Maria Helena, a Nilda, a Adriana e a Solange. Ela já estava empolgada, gente, para ler. Então... Viu? Hoje eu tô empolgada na leitura. É porque ele fica brigando comigo, que eu fico falando muito e não leio. Viu? Isso. É verdade, gente. É verdade. Bastidores. Mas então, gente, continuando, né, a questão das... Eu trouxe uma lista aqui só para vocês terem noção, né, das emoções existentes. Então, ó, é a diversão, ansiedade, estranhamento, o desejo, excitação, o temor, o horror, o tédio, a calma, a empatia, a dúvida, o nojo, o encantamento, a nostalgia, a satisfação, a adoração, a admiração, o apreço visual, a inveja, o romance, a tristeza, a surpresa, a simpatia, o triunfo, o interesse e a alegria. Né? A Ana chamou vocês a refletirem sobre as emoções, né? Quais dessas emoções aí que eu falei vocês sentiram durante o dia de hoje? Né? Quando eu fui falando aí, você, eu senti isso hoje, eu senti estranhamento, eu senti tédio hoje, estava sem nada para fazer, hoje eu fiquei com dúvida, né? Sei lá, hoje eu fiquei meio com nostalgia, né? Pensando no passado, com saudade de outros tempos, enfim. Então, né, cabe a gente pensar nisso também. As emoções básicas são 5, né, gente? A raiva, o medo, a alegria, a tristeza, o nojo e a surpresa. São 6, na verdade, né?
Então, vou repetir: a raiva, o medo, a alegria, tristeza, nojo e surpresa. Essas são as 5 mais comuns. Né? Que, se vocês assistirem aquele filme que eu já indiquei para vocês, Divertidamente... Então, a Aline, você assistiu? Você Não. gostou? Cadê a Aline, gente? Então, ela tá fazendo eu assistir. Ai, que legal. Ó, o Vida chegou. Boa noite, minha vida. Então, se vocês assistirem esse filme, tá lá. Essas 5, tá? São as 5 áreas das emoções. E é muito lindo porque vai descrevendo cada uma. E aí fica facinho da gente entender mais ou menos como a nossa mente funciona, tá? Aí vocês vão conseguir decifrar qual dessas emoções vocês mais utilizam. Eu já sei qual que eu utilizo. Ah, eu também sei qual que você utiliza. Sabe? Eu sei também. Então, não assisti nem metade, mas eu já sei. Você não terminou de assistir o filme? Nossa, eu acho que eu já assisti ele umas 4, 5 vezes. Uhum. Não, mas acompanhando o Arthur, claro, né? Que ele gosta muito do filme. Ó, o Dionísio Beta que está dizendo que a emoção que ele sentiu hoje foi triunfo. Legal. Você deve ter vivido algum momento assim interessante. Acho que é a sua vez, né? Não, pode falar. Então, e a questão, né, na verdade, a questão dos sentimentos agora, né, para a gente diferenciar um pouco, né, das emoções. Então, assim, geralmente as emoções, né, os sentimentos, elas, vamos dizer assim, eles têm a ver muito com as emoções, né? Só que os sentimentos são coisas mais duradouras. Vocês lembram que a Ana falou que as emoções, né, duram pouco tempo, né? Já os sentimentos não. Já os sentimentos são coisas mais duradouras, né? Por exemplo, às vezes você mora numa casa, né? E você sente paz naquela casa, por exemplo, né? Mas por que é que você sente paz? Porque você viveu vários momentos lá dentro daquela casa, né? Que você teve emoções e aí você sente paz, né? Às vezes você recebe um abraço de um amigo, né? Mas porque você teve uma história com ele, viveu vários momentos, você se sente feliz, né? Então, geralmente a gente trabalha muito mais as emoções, né, na terapia, do que mais os sentimentos, né, do que propriamente as emoções. A gente, né, claro que a gente trabalha também as emoções, mas muitas vezes são os sentimentos, né, essa coisa que é mais duradoura, né, que a gente procura trabalhar também com as pessoas, né, procura ver, né, enfim. Às vezes a pessoa nem sabe o que sente, né? Às vezes tem, sei lá, várias situações que ela viveu junto com a família, por exemplo, e ela sente que ama a família, mas não identificou isso. Ou sente que ama aquelas pessoas, mas não identificou isso. Apesar de acontecer milhares de coisas, enfim, confusões, intrigas, mas no fim ela sente que ama aquelas pessoas, né? Então é importante isso também. Nós trabalhamos isso muito em terapia porque as pessoas não sabem fazer essa diferenciação, né? E até mesmo nas relações aí de casais, né? Às vezes a pessoa acha que quer voltar aquele sentimento da paixão porque não sente mais aquela coisa louca, né? Mas não identifica que o que ele sente, aquele sentimento mais pé no chão, mais real, é o amor, né? Até mesmo porque dentro da teoria de Melanie Klein, olha só, como uma boa kleiniana, né? O processo de amor e ódio anda bem juntinho aí. Então, muitas vezes isso acaba se confundindo dentro do calor, né, dos sentimentos. E as pessoas chegam aqui muito confusa sobre o que é realmente sentir, sentimento, e o que é realmente uma emoção. Mas como hoje eu estou leitora, a Sol acabou de entrar,
Boa noite, Sol. Boa noite, me atrasei. Seja bem-vinda. A Laísa, tá certo? Consegui ler? Isso mesmo. Ó. Agora eu vou aqui pro Insta do D. Isso. Eu achei o máximo que a Nilda é de Codó. Isso. Maranhão? Sim. Nossa, nós já estamos lá em Codó, no Maranhão. Nilda, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui conosco. E a Aline acabou de me responder aqui, ó. Que ela está assistindo divertidamente, é muito legal. Isso mesmo, Aline, é legal. Você decifrou agora o filme. O Tei é zangado, tá? Mas você assiste mesmo assim. E voltando aqui no nosso assunto, gente, brincadeiras à parte. Realmente, as pessoas confundem. Então, muitas vezes você não sabe que eu estou chateado, né? Eu estou com ódio, eu estou com raiva, né? Que nem usando o exemplo da casa que o Tê falou. Aquela casa, eu me sinto feliz dentro dela, né? Eu sinto tranquilidade dentro dessa casa. Mas isso não significa que não vai acontecer alguma coisa dentro dessa casa, vamos supor, vai queimar um chuveiro e você não vai ficar com raiva naquele momento, porque você está lá debaixo do chuveiro, tomando aquele banho maravilhoso nessa casa que você se sente tranquila dentro dela, né? E aí a água começa a ficar fria. Aquele banho morninho gostoso. Então, assim, você vai ficar com raiva naquele momento, né? Mas isso não significa que você não está mais gostando da tua casa. Porque isso daí é apenas uma emoção que você está sentindo naquele momento, né? Mas não é um sentimento. Um sentimento que você vai sentir permanentemente, né? É uma emoção que veio diante daquela situação. E você correspondeu diante daquela situação. Então, isso que é a diferença, gente. Né? Algo que vai acontecer diante de uma situação, por exemplo, um casal discutindo. Né? Diante daquela discussão, mesmo que seja uma discussão calma, tranquila, que eles estão ali conversando, vai vir várias emoções. Né? Vai ter um momento em que a pessoa vai ficar triste, né? Vai ter um momento em que a pessoa pode sentir até a raiva, ela vai ter aquilo ali, mas isso não significa que é um sentimento permanente, né? Aquilo é instantâneo, eu estou por aqui, naquele momento, dentro daquela situação, né? O meu corpo está correspondendo dessa forma, mas isso vai passar. Agora o sentimento não, o sentimento ele é permanente, ele vai permanecer, né? Carinho é um sentimento. Eu tenho carinho por fulano, né? Se eu perguntar o mês que vem, a pessoa vai falar a mesma coisa. Aí perguntam, né? O sentimento pode mudar? Pode. O sentimento pode mudar. O amor pode acabar? O amor pode mudar. Ele pode se transformar em um outro sentimento, né? Por isso que muitas vezes os casais acabam se separando, né? Porque isso pode acontecer. Então não é porque eu tenho carinho por uma pessoa que eu vou sentir somente carinho a vida inteira, né? Não é porque eu amo essa pessoa que eu vou amá-la a vida inteira. Então isso pode se transformar, tá? O sentimento ele pode se transformar em algo maior, né? Pode se transformar em algo melhor, ou ele também pode se transformar em algo negativo. Então isso depende de como essa situação é conduzida, como as coisas vêm acontecendo. Aqui a Patrícia está perguntando, está travando mesmo? Gente, uma pergunta aí para vocês, tá? A imagem está chegando bacana, está travando aí para vocês? Dá um feedback aí para a gente, fazendo favor, tá bom? A gente vai ver aqui, Patrícia, se está travando mesmo, se não está. Né? Para a gente aqui, por enquanto a gente está acompanhando aqui pelo notebook, a imagem está rodando ok. Né? Nós estamos acompanhando aqui a transmissão pelo notebook também, tá? Mas aí, pessoal, aí dá um retorno aí pra gente se a imagem tá legal. De repente a internet aí também, que não tá boa, né, Patrícia? Mas aí eu peço pro pessoal aí dar um retorno pra gente, tá bom? Diga. A Paty aqui entrou. O Walker acabou de entrar. Isso. E a minha galera aí? E aí? A Laísa eu já falei. A Lanlan Cardoso, a Márcia Silvia, a Sandra Maria,
A Paula falou que tá ok, não está travando não. A tia Rita também falou que não está não, Isso. está ótimo. A Sol também falou que tá boa. A imagem está boa. Patrícia, às vezes a sua internet aí, né? Aqui Tá também, ó, caindo. tá boa, tá legal. No seu. Tá. Aham. Aí às vezes você, né, reinicia de novo, tenta entrar no Instagram de novo, né? Às vezes ele volta, né? Enfim, gente. Outra questão, né, que é importante é a gente nomear, né? Eu acho que é muito importante a gente nomear, né, as emoções. Por que a gente está colocando isso? Eu vou citar um exemplo para vocês e aí depois, né, para vocês também refletirem a respeito. Eu tenho um amigo que ele é psicólogo e ele faz um trabalho em uma empresa. E ele estava fazendo um trabalho sobre sentimentos e emoções. E colocando para os funcionários dessa empresa, né, a respeito, né, disso, de você saber diferenciar, de você saber identificar um sentimento e uma emoção. Aí ele me relatou que depois que ele acabou o trabalho, todo mundo achou muito bom, né? Ele trabalhou, né? Ele é um profissional assim, excelente, trabalhou, né, sentimentos e emoções, o pessoal saiu muito satisfeito de lá. E aí veio um dos funcionários, né? Um dos chefes e disse assim: olha, se eu tivesse feito esse curso o ano passado, eu não teria separado da minha esposa. Interessante. Já pararam para pensar? E aí, né, eu estou contando aqui, né, mas assim, a gente fala o milagre, mas não fala o santo, né, gente? Enfim, Pode. ele me contou e tal, mas assim, aí essa pessoa relatou que ele era um ogro mesmo, assim. Ele, do jeito que ele lidava com os funcionários, ele lidava com a esposa, né? Então, aquele jeito dele muito bruto, ele era muito de reagir às coisas, né? Ele era muito assim, bruto com as coisas, falava o que vinha na cabeça, né? A emoção que vinha ele falava, assim, tipo, a raiva, né? Ele era muito movido pela raiva, então ele fazia tudo, né? Se alguém fazia alguma coisa e ele não gostava, ele já revidava, e era assim também no casamento, né? E ele aprendeu a identificar que aquilo era raiva. Ele aprendeu a identificar que aquilo era raiva, né? Era a raiva que ele sentia. Porque ele sempre dizia, esse é o meu jeito. Não. Era a emoção que movia o comportamento dele. Vocês conseguem entender? Né? E assim, eu gosto muito de assistir filmes, né? E esses dias eu assisti também um filme que tinha uma mulher e dois rapazes, né? E aí assim, a mulher conheceu primeiro um rapaz, depois conheceu o outro. Mas fala o nome do filme pra gente assistir. Vocês estão vendo? Eu falo o filme. É filme, assim, Ele né? deixa todo mundo curioso. Não, eu vou falar só a respeito do filme, depois quem quiser, quem se interessar pelo filme, Tá manda no direct que eu mando, entendi, não pode que eu mando o contato, né? Não, porque assim, é filme polonês, eu gosto desse tipo de filme, né? Não é todo mundo que gosta. Ai, gente, ele é o sofisticado. Mas enfim, assim, a história é que a moça se interessou pelos dois rapazes. Só que no fim ela acaba matando os dois rapazes. Então, né, não sei se é um filme que vocês vão gostar. Que, né, a maioria gosta de romance, né? Enfim. Então aí entra naquela questão que eu falei, né? Você sentir, né? Todos nós vamos sentir. A questão é como você vai lidar. Exatamente. Com as suas emoções. Exatamente, porque ela era uma moça muito, muito presa, ela vivia uma vida muito pacata e ela não sabia lidar muito com os sentimentos. E ela matou os rapazes, depois, né, eu li, eu vi o filme e não entendi muito, depois eu fui ler o que o diretor tinha escrito, ele tinha escrito isso,
que ela sentia amor pelos dois rapazes, mas ela matou porque achava que era outro sentimento. Ela não sabia o que sentia pelos rapazes. Então, naquela dúvida, ela resolveu matar os dois rapazes para não sentir mais aquilo. Entende? Dá pra gente fazer uma análise, né, psicológica dessa situação. Claro. Provavelmente, né, ela sentia, ao mesmo tempo que ela sentia amor, ela também sentia ódio. Sim. Porque, com certeza, eles faziam coisas que desagradavam ela. Uhum. E aí vem, como eu vou amar alguém, né, que eu odeio. Tá? E esse exemplo que eu estou dando, gente, é para a gente ver, né, que assim, tem várias situações que acontecem que a gente, né, às vezes tem situações que paralisam a gente porque a gente não sabe que emoção que a gente está sentindo. E aí? O que é que eu vou fazer? Né? Então, você saber distinguir o que você está sentindo tem toda a importância. Né? Então, foram dois exemplos que eu citei para vocês, um de filme e outro da vida real, né? Mas assim, que poderia acontecer. Né? Então, assim, é muito importante isso. Então, assim, quando a gente coloca aqui nas lives para vocês a respeito de sentimentos, de emoções, é para vocês refletirem. Mas quando a Ana fala da questão de pedir ajuda, também de procurar ajuda, eu vou pontuar, né, isso agora, porque assim, é importante pedir ajuda também, tá, gente? Às vezes, como a gente ainda não sabe lidar com sentimentos e emoções, né, às vezes a gente não sabe nomear, fica tudo muito misturado dentro da gente, tá? E é normal a gente sentir isso, né? Mais uma vez, como foi colocado no começo da live, a gente não foi criado para lidar com sentimentos e emoções, né? A nossa criação, a criação que a gente recebe, é uma criação para a gente mostrar que é forte, não demonstrar nada. Então a gente não tem contato com os nossos sentimentos, a gente não deixa eles virem à tona, né? Os nossos sentimentos e as nossas emoções. Camuflar, né? Desde a infância a gente é treinado para a gente camuflar os nossos sentimentos e as nossas emoções. E da gestação até os 7 anos de idade, né? São o período em que a gente mais está descobrindo os nossos sentimentos e as emoções. Isso não é trabalhado com a criança, porque a gente não é educado para isso, né? E esse educar não está nem relacionado a pai e mãe. Lógico, né, que pelo contexto seria os pais, os principais educadores emocionais. Mas esses pais também não receberam essa educação. Então a nossa sociedade não teve contato com isso, né? Não é ensinado para nós que a gente adoece, né, emocionalmente, não só fisicamente, mas emocionalmente, e que a gente tem sentimentos, que nós temos emoções, que nós temos um emocional, que ele tem que ser cuidado e que ele tem que ser zelado, e que eu preciso me conhecer, eu tenho que ter um autoconhecimento sobre mim mesmo, sobre mim mesma, para saber quem realmente eu sou. Então a gente vem de uma sociedade que nos ensina ao contrário, né? A criança ela é educada para ela não expor, né? Muitas vezes a criança, quando ela é corrigida pelos pais, uma das principais formas de correção é isso, é camuflar, não demonstrar, né? Eu não quero ver cara feia, não quero ouvir choro, né? Engole esse choro, fica quieto. Mesmo que a criança não está gostando daquilo, ela não pode manifestar, nem expressivamente, nem verbalmente. E com isso a gente vai crescendo, né? E vai se tornando adultos que aprendem a isso. Então eu não posso mostrar os meus sentimentos. Eu não posso mostrar que eu posso chorar, né? Que eu estou sensível a essa situação, né? Por quê? Porque isso é fraqueza. Mas não é, gente. Isso é importante. É importante para o nosso corpo, para a nossa mente, porque isso faz parte de nós. Isso é quem nós somos, é um pouco daquilo que nós somos. Então não tem como a gente esconder quem realmente a gente é. Nós temos que mostrar quem somos, né? Isso se chama o quê? Força. Uma pessoa forte, uma pessoa inteligente, né? Uma pessoa completa. É necessário para a nossa saúde, quanto ser humano, né? Expressar sentimento e emoção. O que vocês precisam aprender? Como você vai fazer isso, né? Sem ferir o outro,
sem machucar o outro ou sem ferir você mesmo, como no caso dessa moça, né? A maneira que ela encontrou de expressar, a moça do filme, foi o quê? Foi ferindo o outro e automaticamente ela também acabou ferindo ela mesma. Então, foi uma maneira certa dela expressar os sentimentos dela? Não. Ela poderia ter feito completamente diferente, ter lidado com essa situação de uma forma diferente. Então, é isso que você precisa avaliar. Eu estou sentindo raiva? Sim, aconteceu uma coisa. Então, é saudável estar sentindo raiva? É. Agora, como que eu vou manifestar essa raiva? Isso é necessário que você avalie. Eu não vou sair por aí batendo, xingando, ofendendo, humilhando, praticando bullying, espancando, matando, né? Isso não é legal. Então, o negativo não é o que você está sentindo, mas como você vai lidar com essa situação, com o que você está sentindo. Perfeito. Isso que a Ana falou chama-se inteligência emocional, né? Então, voltando aí nesse exemplo da raiva que ela fala, né? Eu posso manifestar minha raiva falando para o outro, olha, eu não gostei disso, entende? Você me deixou com raiva, né? Eu acho que mostrar, apontar isso para o outro é importante, né? Que não gostou. Enfim, tem pessoas que, por exemplo, sei lá, escrevem em cartazes, sei lá, fazem reportagem no jornal, né? Para manifestar, né, que não está gostando daquela situação, que, enfim. Então, esses são modos saudáveis de demonstrar isso, né? Muito mais do que agredir as pessoas verbalmente ou fisicamente, né? Então, é importante isso, né, de saber lidar com isso, né? Outra coisa que é importante colocar é que, assim, né, as nossas emoções não definem quem nós somos. A Ana acabou de falar aqui que é muito natural a gente sentir as emoções, sentir raiva, sentir medo, sentir tristeza, mas porque eu sinto tristeza, eu sou depressivo? Será, gente? Né? Ou porque às vezes eu estou irritado, eu sou descontrolado? Eu acho que isso também tem a ver muito com a questão dos rótulos, né, que a gente coloca nas pessoas, né, também. Né? E às vezes a gente teme ser rotulado também, né? Que a gente já falou em outras lives, se vocês quiserem, né, acompanhar aí também, né? A gente gravou uma live só sobre rótulos, tá? Então, assim, é importante a gente pensar nisso, né? Você não é a sua emoção, né? Você pode agir diferente, né? A emoção não, você vai sentir de um jeito ou de outro. Mas depois de sentir, você pode decidir o que você pode fazer. Você pode escolher o que você pode fazer. E isso é o mais importante. É importante isso que o Tê está falando, né? Porque dentro daquele período, né, da gestação até os 7 anos de idade, a gente acaba criando vários rótulos dentro dos nossos sentimentos e das nossas emoções. E a gente começa a se descrever dessa forma. Eu ouço muito aqui dentro do consultório, nas terapias, tanto na de casal como com os homens que eu atendo, eles dizerem o seguinte: você sabe homem como que é, né? Você sabe que com homem é assim, né? Então eles trazem relato da situação e eles concluem a frase dessa forma, né? Mas por quê? Porque de uma certa forma, se a gente for analisar, é um rótulo. Um rótulo de que homem é bravo, de que homem não tem paciência, né? E muitas vezes vem ou da criação dentro de casa ou até mesmo dentro do próprio casamento, né? A mulher, principalmente quando tem filhos, ela coloca muito a questão da educação punitiva com o pai, né? Você sabe como seu pai é, você sabe que seu pai não tem paciência, você sabe que seu pai é bravo, né? Você sabe que seu pai é rígido. Então, assim, já é uma cultura, né, rotular os homens dessa maneira, né, colocar os homens nessa posição. E essa cultura vem lá de trás, né? Se a gente for analisar, desde aquela criação de que o homem não pode ajudar nas atividades de casa, né? Que o homem tem que sair, tem que jogar bola, tem que soltar pipa, né?
E as meninas que têm que fazer as atividades domésticas, que têm que ficar em casa com a mãe, limpando, lavando, passando e cozinhando. Então é toda uma cultura, né, que se inicia desde o berço, desde quando a gente nasce. Né, e a gente vai sendo educado dessa forma. Então nós somos educados para quê? Para anular os nossos sentimentos e as nossas emoções, porque expressar é sinal de fraqueza. Né? Nós somos educados para que os homens têm que ser machistas, né? Ser homem é ser macho, macho é ser machista, né? E as mulheres têm que ser o quê? Tem que ser a dolar, aquela que vai cuidar do filho, cuidar do marido, né? Cuidar da casa. Então é uma cultura da qual a gente vai sendo educado dessa forma. E os nossos sentimentos, as nossas emoções acabam o quê? Sendo desenvolvido de acordo com essa educação que nós recebemos, né? Com essa cultura que a gente vive. Porque sentimento e emoções está muito relacionado aos nossos relacionamentos, né? A maneira como a gente vive, como a gente age, como a gente se relaciona com o outro, né? Com tudo aquilo que a gente tem dentro de nós, com os nossos conflitos, com os nossos traumas, com os nossos triunfos, com as nossas vitórias, com os nossos marcos, com as coisas boas. É uma junção de tudo isso. Ou seja, é uma junção da nossa vida, né? Da nossa gestação até o atual. Gente, aqui ó. É o Wellington. Wellington Carvalho, a Keiline, tá certo? Keilane, né? Keilane. Aqui apareceu, onde nós paramos? No Walker, né? É, o Walker. Aí veio a Maria, o Maurício, a Rose. É a Vanessa. É a Vanessa? Vanessa Malaguti. A Vanessa Malaguti. Gente, sejam todos bem-vindos, viu? Ó, entrou mais o pessoal aqui, Ana. Olha quem chegou, a Pati. Esse aí tá com o número, T? Então, 67, 8305. Isso. Tem a Jéssica, Leocádio. Gente, sejam bem-vindos, tá? E vocês podem ir perguntando, comentando, a gente adora, tá? Responder as perguntas de vocês e ler os comentários, viu? Gente, assim, né? O porquê? Por que a gente tem que lidar com as emoções? Né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é ver as nossas emoções como algo favorável a nós. Né? Deixa eu só ler ali. A Patrícia colocou que estava no Instagram da mãe. Antes ela chamou a gente de lindos e você não falou. Isso. Eu não estou enxergando tão bem como eu achava. O que está acontecendo com você hoje? Você que lê melhor que eu. Pois é. Mas voltando, gente, a questão é que assim, por que a gente tem que lidar com as emoções? Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver as nossas emoções como algo favorável. Né? Tem pessoas que veem as emoções como algo ruim. Né? Eu, sei lá, em determinada situação eu agi me deu raiva. Poxa, então as emoções, elas sinalizam algo para você, né? E é importante você olhar para elas dessa forma. Se você conseguir lidar com elas, conseguir identificá-las, você pode usar elas a seu favor, né? Em determinadas situações, você sabendo como você vai se sentir, às vezes você pode evitar determinadas situações. Né? Dependendo também, né, de alguma situação, você pode sinalizar para outra pessoa. Voltando, por exemplo, à questão da raiva, né, que muitos têm como algo negativo, mas que na verdade pode impulsionar você a conversar com uma pessoa. Né? Às vezes, eu sinto raiva. Poxa, como é que eu vou externar essa minha raiva? Dizendo para a pessoa que aquilo que ela fez eu não achei legal por determinado motivo, né? Então, colocar os nossos sentimentos, né? As nossas emoções a nosso favor.
né? É importante ver isso, né? As emoções não estão para nos atrapalhar, né? E como a Ana falou também, não é proibido sentir, né, as emoções. Pelo contrário, nós somos seres humanos, né? E como foi falado, elas têm uma função, mas é necessário que a gente aprenda a conviver com elas também, né? Porque muitas vezes isso também vai nos ajudar aí na vida, nos nossos relacionamentos principalmente, né? Aquelas pessoas muitas vezes que não sabem lidar com as emoções ou que não querem lidar com as emoções, geralmente são aquelas pessoas que não têm um bom convívio social ou se isolam. Vocês podem ver. Ou são aquelas que são muito introvertidas, que falam muito pouco, né? E são pessoas, às vezes, que são inteligentes, que têm um talento todo especial, às vezes, né? E por não se comunicar, né? Às vezes não se relacionar com outras pessoas, né? Ficam como que invisíveis, né? Isso é importante a gente pensar. Será que você tem fugido das suas emoções, né? Com medo de lidar com elas? Expressar emoção é importante. Eu lembro do meu Arthur, quando ele era menor, que às vezes ele chegava em casa chorando porque ele estava sentindo raiva. Ele não falava que era raiva, né? Ele falava que estava sentindo uma coisa ruim sobre uma pessoa. Aí ele relatava para mim o que ele estava sentindo, como se ele fosse a pior criança do mundo por estar sentindo aquilo, né? E aí eu sentava e explicava para ele que era raiva. E ele perguntava para mim, mas mãe, por que eu estou sentindo isso? E o que eu faço com isso, né? Aí eu explicava para ele que é normal ele sentir. Se alguém fez alguma coisa que não foi legal, ele vai sentir aquilo, que ele estava conhecendo as emoções dele, né? E aconselhava ele como ele deveria agir diante daquela situação, né? E eu achava isso muito interessante, porque eu vim de uma educação muito mais rígida, né? Do qual eu não conseguia falar dessa maneira para minha mãe. E ver ele expressar isso de uma forma na qual eu poderia orientar ele era muito legal, era fascinante. Então, assim, gente, conhecer quem somos é muito importante. A gente tem que ter o autoconhecimento do eu, de quem realmente nós somos, né? E entender o seguinte, que a partir do momento que você entendeu que você tem esse sentimento, que você tem essa emoção, que você está vivendo isso na sua vida, analisar, né? Eu posso lidar com isso sozinho? Né? Eu consigo? Porque assim, existem várias ferramentas dentro do processo da psicoterapia que a gente pode trabalhar com esses sentimentos, essas emoções, inclusive até a raiva, né? Eu já cheguei a pegar paciente aqui de falar que sentia ódio por uma pessoa, que tinha vontade de matar a pessoa, de socar a pessoa até ela morrer. Mas existem ferramentas dentro da terapia que a pessoa pode lidar com isso, né? E hoje essa pessoa consegue olhar para outra, consegue conversar, conviver com essa pessoa de uma maneira saudável. Por quê? Porque ela trabalhou isso dentro dela. Ela trabalhou esse sentimento, ela trabalhou essas emoções para que ela conseguisse, né, viver de uma forma tranquila. Então, você precisa fazer essa análise dentro de você. Né? Quais são os sentimentos e as emoções que me atrapalham? E da mesma maneira, é importante vocês também olhar para os bons, né, para aqueles sentimentos bons de conquista, de vitória, né? Existe a nossa linha da vida. Vocês pararam para pensar que existe a história da tua vida? Vocês já fizeram uma análise da linha da vida de vocês? Desde quando você nasceu, do seu nascimento até o dia de hoje? Quais foram as coisas boas que aconteceu na sua vida? Quais foram as suas conquistas, as suas vitórias, aquilo que aconteceu de muito bom na tua vida? Se você parar para prestar atenção, você vai ver que cada uma dessas coisas boas desenvolveu emoções e sentimentos bons, positivos, né? Que você precisa carregar junto com você. Para aquele dia que você estiver desanimado, não estiver com vontade, ou se sentindo incapaz diante de uma situação, ou achar que aquela situação na sua vida não vai dar certo. Então, você vai
levantar, carregar sua bateria com essas coisas, né? E da mesma maneira, aconteceu coisas negativas na sua vida, que foram ruins, que foi desagradável, que você não gostou, e que desenvolveu também emoções e sentimentos ruins. E aí você precisa analisar com qual intensidade, né, você está carregando isso dentro de você. E você consegue lidar com tudo isso de uma forma natural e tranquila? Então você tem que ter o seu autoconhecimento. Você tem que saber quem realmente você é e até onde você pode ir na sua vida. Gente, só lembrando que assim, né, a questão da terapia a gente fala, e sempre em todos os temas que a gente traz aqui, a gente convida vocês à reflexão, tá? Mas nada do que a gente fala aqui substitui terapia, tá bom? Só para vocês, né, ficarem cientes. A gente, na verdade, quando a gente fala aqui, a gente quer despertar em vocês vamos dizer, esse olhar, né? Como a Ana falou, as emoções nos ajudam muito no nosso autoconhecimento, né? E muitas vezes o que a gente fala aqui pode ajudar vocês em situações do dia a dia, mas tem outras situações que podem surgir também que vocês não consigam lidar com as emoções, né? E aí vocês vão precisar de ajuda. Então é importante vocês também identificarem isso, né? A questão de, olha, isso aqui eu não estou conseguindo lidar, eu preciso de ajuda, tá? Até porque as pessoas veem e lidam com as emoções de forma diferente, tá? Muitas vezes tem pessoas que sentem raiva, mas sabem lidar com ela. Já tem outras que não sabem lidar, por exemplo, com a tristeza, né? Então, cada pessoa lida com a emoção de forma diferente, tá? Às vezes a que sente raiva sabe lidar tão bem com a tristeza, às vezes a que sente tristeza não sabe lidar muito bem com a raiva. E assim vai, né? Então, vocês fiquem atentos a isso, tá? O que a gente tá falando aqui para vocês não substitui terapia, tá bom? Então, assim, é mais para vocês olharem para dentro de si, olharem para a vida. Hoje nós estamos convidando vocês a olharem para suas emoções, para os seus sentimentos, né? Então é como se você colocasse uma lente de aumento aí, né? E olhasse mais de perto, tá? Mas assim, não substitui, tá bom? Se você não consegue lidar com isso, vê que sozinho não dá, procura ajuda, tá bom? A gente sempre tá colocando aqui, e não precisa ser comigo, com a Ana, né? Vá num profissional psicólogo da sua confiança. Tanto é que a gente fala assim, vá procurar ajuda. A gente não fala assim, vem aqui. Exatamente, tá? Quem quiser, nós estamos de portas abertas. Vai ser um prazer, com todo o carinho do mundo. Mas vocês são pessoas livres, né? E você tem que buscar um profissional que você se sente bem, que você confia, que você vai ficar à vontade, para que a sua terapia flua. Mas fazer terapia é maravilhoso, viu? Uhum. É o Carlos e a Cláudia Oliveira? Isso. Sejam bem-vindos, a Mariana Marcondes. Olha aqui o que a Paula Mariotto falou. Eu estava lendo ali, eu acabei dando risada enquanto o Kay falava. O Arthur, ele fez a pergunta de ouro. Aqui todos querem saber a resposta. Verdade, né? Todo mundo gostaria de ter essas respostas, né? Mas é possível, gente. É possível você ter essa resposta. Quando você se conhece, você consegue se responder, né? E é importante esse processo do autoconhecimento. Esse processo de saber quem eu sou, né? Até onde eu posso ir, quais são as minhas limitações, quais são as minhas fraquezas, quais são o meu potencial, meus pontos fortes, né? O que eu ainda preciso melhorar na minha vida, o que eu preciso transformar na minha vida. Então isso é muito bom, é muito gostoso. O autoconhecimento é maravilhoso, né? E isso é possível, tá? Isso é possível. Ao contrário do que as pessoas pensam e do que elas acham por falta de conhecimento, né, sobre o autoconhecimento, faz com que as pessoas não acreditem que isso seja capaz, né? Eu tenho todos esses conflitos, eu tenho as minhas dificuldades, mas isso é normal, quem não tem, né? Mas você pode melhorar tudo isso em você.
Você pode se transformar num ser humano melhor, num ser humano evoluído, num ser humano completo, através desse autoconhecimento. Aqui, ó, Luciano Vieira entrou na live, a Tânia também entrou. Tânia, seja bem-vindo, Luciano. Nós já estamos quase nos finalmente aqui, né? Nós estamos na reta final, Isso. encerrando o nosso dia de hoje. Mas aqueles que entraram agora, né, podem acompanhar depois, né? A gente vai deixar postado lá no Instagram. Isso, no nosso canal do YouTube. Isso, agora eu tenho o meu canal, também, né? Agora a gente pode fazer propaganda. Entrem lá no nosso canal do YouTube, no meu e do T. As lives estão todas lá, tá? Vocês podem dar um like lá para nós, se inscrever no nosso canal para ir acompanhando a gente. A gente vai fazer outras postagens lá, viu? Sem ser as lives. Uhum. Só para concluir assim, né? A questão também, a gente falou a respeito da questão da terapia, né? Que ajuda muito. E também já foi comprovado que também a meditação também é muito, muito bom, né? Então, assim, às vezes as pessoas que não têm o hábito de meditar, é interessante, né? Porque a meditação também faz com que a gente entre mais em contato com o nosso interior, né? E automaticamente, quando a gente entra em contato com o nosso eu interior, aí, a gente entra em contato também com as nossas emoções aí. Então a gente vai aprendendo a lidar, vai aprendendo a identificar, né, as emoções também, né? É um exercício bacana, né? Aqueles que desejam, né, se conhecer um pouco mais, a questão da meditação também é muito bom, assim, quem, né, pode ter um tempo, né, tirar um tempo aí dessa vida corrida para ficar um pouco mais em paz, meditar, enfim, é importante também. Mas é importante falar, gente, que a meditação, tá? Ela não vai trabalhar os seus sentimentos e as suas emoções, viu? Você não vai conseguir ter toda essa profundidade de conhecimento. Você consegue o quê? Esse equilíbrio, né? Essa tranquilidade, esse equilíbrio do corpo e da mente que a gente busca, né? Principalmente quem é ansioso tem uma ausência disso, né? Vive agitado o tempo todo. Então a meditação, ela ajuda muito dentro desse contexto estressante, ansiedade, esgotamento, estresse, né? Ela vai ajudar muito dentro desse processo. Mas o trabalho mesmo, ele tem que ser desenvolvido através do autoconhecimento. É isso aí? É isso aí. Tem mais alguma mensagem? Não, eu acho que é isso, gente. Então eu vou pedir para vocês, tá bom? Ó, o meu YouTube é Ana Paula M. Geraldini. E o meu é Valteir Freitas. Isso. A gente quer que vocês entrem lá, se inscrevam no nosso canal e vai acompanhando, tá, gente? Vai ser um prazer ter vocês lá, viu? E manda pro pessoal que vocês conhecem também. Gente, é importante, né? Porque assim, a questão do canal a gente criou mesmo, né? Para postar as lives, tem vários assuntos, a gente ainda tem uma lista extensa aí de vários outros assuntos, mas a gente quer que vocês também mandem as curiosidades de vocês, né? Se vocês quiserem entrar em contato, manda mensagem no privado pra gente também, né? Ou comenta embaixo do post da live, alguma coisa, né? A gente aceita críticas também, né? Sugestões, tá bom? A gente está aberto, tá? Mas assim, o intuito nosso é sempre ajudar, né? Falando de alguns assuntos, trazendo reflexão para vocês. Toda quinta-feira a gente está aqui, né? Para trazer essa reflexão para vocês, né, tirarem um tempinho para olharem para algumas questões da nossa vida, né, que são importantes também. Eu acho que é um dever nosso também, como profissionais da saúde, né, falar um pouco de alguns temas para que as pessoas, né, olhem de forma diferente, né, e comecem vamos dizer assim, a se preocupar um pouco mais, a ter um olhar um pouco mais... vamos dizer assim, um olhar um pouco mais sério para algumas questões, né? A gente já colocou aí a questão da ansiedade, do esgotamento mental, de várias outras coisas, né? Então, assim, a gente pede para vocês entrarem justamente para vocês verem o conteúdo também, né? Que a gente acredita e já tem retorno de algumas pessoas que está ajudando muito. Então, quando a gente pede para vocês entrarem no canal, é que a gente
também sabe que é um conteúdo que pode ajudar vocês de alguma forma, tá bom? E a gente vai estar trazendo novidade aí no canal do YouTube, né, Tê? Aham. Mas vocês só vão saber se vocês estiverem seguindo a gente lá. Só a galera que estiver com a gente que vai saber das novidades. Gente, novidades. Novidades. É isso aí, gente. Vou ficar por aí. Porque se a gente ficar conversando, né? Vai a noite toda aqui. Até a próxima quinta a gente vai ficar aqui batendo papo. Gente, agradeço, né? A gente agradece a presença de vocês. Muito obrigado àqueles que entraram na live, enfim. E a gente pede, né, para que vocês divulguem também, para que o conteúdo dessas lives chegue a mais pessoas e possa ajudar, tá bom? Então, assim, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui, né? Enfim, a gente faz essa live, prepara tudo, né, com muito zelo e carinho para vocês, né, para que possa ajudar realmente, tá bom? Obrigado pela participação de todos, tá? É sempre um prazer ter vocês aqui. Não esqueça de tirar nossa fotinha e mandar para nós, viu? Isso, gente, pessoal, vai mandando aí print da foto também, se quiser fazer algum comentário junto com a foto, tá bom? Aí manda no privado aí no Instagram ou manda pra gente no WhatsApp também, tá bom? Isso aí, gente. Beijo, boa noite. Até a próxima quinta, às 8. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Tchau, até mais.